Boa tarde, está com a Eclésia, que hoje traz também a rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Mas para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Sensibilizar e formar para a missão foi o grande objetivo de mais um curso de missiologia que decorreu em Fátima. Com uma grande participação laical e feminina, este curso foi promovido pelos Institutos Missionários Adjentes. A irmã Maria Guadalupe veio do México e está em Portugal há 8 anos. É uma religiosa que pertence à congregação das Filhas de Santa Maria de Guadalupe. A este curso veio aprofundar os conhecimentos para melhor desempenhar a missão que desenvolve junto de uma paróquia na Marinha Grande. O meu instituto, a minha congregação é missionária em si e eu acho que dentro do campo da missão sempre é enriquecedor ouvir as experiências de todos, dos outros missionários, que de uma ou outra forma partilhamos neste curso. Laura Borges vem de Mirandela, nunca partiu em missão, mas integra a LIAM, a Liga Intensificadora da Ação Missionária dos Missionários Espiritanos. Há um psicólogo, um escritor, um Alvin Toffler, que diz que os analfabetos do próximo século não são os que não sabem ler nem escrever, são os que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Foi nesse sentido de aprender mais um bocadinho para poder também transmitir, sim. Algum dia partiu em missão? Não propriamente, a missão tem sido sempre cá e de apoio na retaguarda aos missionários. Leigos ou religiosas, a trabalharem no terreno ou na retaguarda, desejosos de partir em missão ou de ajudar outros a partir. São inúmeras as motivações que têm feito crescer o número de inscritos neste curso, que quer sensibilizar para o rosto missionário da Igreja. O objetivo é a alma, no fundo, também dos próprios institutos, que é fazer com que cada vez mais a nossa Igreja em Portugal tenha esse rosto missionário. Durante uma semana e ao longo de 2 anos, aprendem temáticas como as bases bíblico-teológicas da missão Adjentes, a história da evangelização, a enculturação ou a praxis atual da missão. Há gente aqui que se está a preparar para poder depois partir em missão, leigos, como também religiosas. Temos aqui várias que estão apenas a fazer este curso e partirão de novo para a missão, e outros como formação para nas paróquias poderem participar na animação missionária também. Participar na animação missionária de todo o povo de Deus e saber o porquê eles, ao viverem como cristãos empenhados, realmente estão a viver como missionário. Este ano o curso contou com cerca de 70 inscritos, mais de 2/3 dos participantes eram leigos e, sobretudo, mulheres. A juventude agostiniana acampou e desafiou para esta aventura muitos jovens que se associaram a esta iniciativa. Divertimento e reflexão são as 2 linhas de força de um acampamento que já se vai tornando tradição nas paróquias a cargo dos padres agostinianos. Tagaste 2012. Assim se chama este acampamento que reuniu 120 jovens oriundos de diferentes paróquias. Foram 9 dias de brincadeira, mas onde se aprendeu muito, principalmente a sensibilidade que os jovens têm para a fé e o conhecimento de Deus. É o que se aprende também no acampamento, num ambiente mais virado para os miúdos, os menos miúdos, e já também com muita presença dos jovens. Isto acho que faz toda a diferença. Não é assim do nada que uma criança ou não criança, não é assim do nada que uma criança ou uma pessoa começa a puxar por aquilo que tem lá dentro e a pesquisar na sua interioridade, não é? No seu interior e procurar a viver a fé cristã. É um acampamento com jogos e muita alegria, mas que quer ir mais além. Nós somos um acampamento e como acampamentos nesta altura do verão há muitos, não é? O que nós marcamos precisamente na diferença aí é que este acampamento não é somente um acampamento, é uma experiência de fé, é uma caminhada, que até vem a jeito porque o tema deste ano é o Caminho de Santiago, é a peregrinação, e o fundamental é passar a mensagem de que nós aqui neste acampamento queremos deixar uma semente e que esperamos que essa semente cresça e fazemos por isso, esforçamos-nos o melhor para que numa dinâmica lúdica e de divertimento e de brincadeira seja também possível fazer catequese de uma maneira diferente do que estas crianças estão habituadas durante todo o ano. Todos os anos este acampamento escolhe um tema
que marca as atividades dos jovens. Deste ano, pois, o tema principal é o Caminho de Santiago, e em cada dia trata-se de uma parte que diz respeito. É o fazer a mala, o tratar das boias, por exemplo, é o dia de hoje, não é? E é daquelas coisas menos boas que acontecem na nossa vida que temos a arranjar. O albergue, que é o convívio e a comunidade, que precisamente foi no dia próprio Santo Agostinho, que é uma das características nossas dos Agostinhos, a própria comunidade e a igreja, não é? A preparação e condução das atividades é assegurada pelos voluntários e membros mais velhos da Juventude Agostiniana Portuguesa. Uma forma de ser e estar na igreja com uma proximidade à figura de Santo Agostinho. Iniciei uma caminhada num grupo, como todos os membros da JAP, e foi-me interessante cada vez mais para este espírito agostiniano que vivemos. E o que se passa aqui hoje é transmitirmos nós, a Juventude Agostiniana Portuguesa, aos mais jovens, aquilo em que gostamos e aquilo que é o nosso modo de viver e de seguir. Nestes acampamentos, os monitores e membros da JAP também aprendem e crescem humanamente. Isto não é uma relação só para eles, mas é de ambas as partes. Eles estão-nos a dar muito e nós estamos a tentar dar muito a eles. Por isso é que é tão gratificante e gostamos imenso de estar cá, como se pode ver. Aliás, alguns destes jovens também um dia fizeram esta experiência de acampar. O trabalho consiste no mesmo trabalho que foi feito connosco. Eu próprio já estive ali onde estão aqueles miúdos agora, e da mesma forma que houve monitores naquela altura, houve catequistas que conseguiram fazer com que germinasse algo em mim, eu tento com que algo germine neles. Nós temos também temas com as crianças e conseguimos aliar as duas partes e ter um acampamento em que damos ênfase a uma série de valores e a uma série de atividades, e todas juntas fazem destes dias uns dias espetaculares para as crianças. E os mais novos não escondem a alegria em participar nesta iniciativa. Eu já venho há 3 anos e arrependo de não ter vindo mais cedo porque é muito giro. E foi uma iniciativa que partiu de mim. Fui primeiro a um retiro lá com a minha catequese e a partir daí gostei e decidi vir ao acampamento. Eu já cá venho desde o meu 4º ano, já lá vão 7 anos, desde a primeira vez que vim. E então, da primeira vez que vim, fiquei encantado com isto e decidi que a partir daí tinha que vir sempre. O gosto que se tem por participar é fortalecido pela experiência que se faz e porque ela não se esgota apenas num tempo bem passado. Eu gosto muito da animação, do espírito que há aqui no Tagaste. É muito bom, faz-nos pensar, faz-nos refletir e crescemos sempre um bocadinho, estamos aqui com... aprender mais coisas, sabemos muito mais quando saímos daqui, é muito bom. Isto ensina muita coisa, aqui podemos aprender muita coisa em relação aos outros, em relação a nós próprios, e é claro que ajuda sempre a crescer. Aprendemos sempre mais a cada ano que vimos. Outros ainda só agora chegaram a esta aventura e já estão cativados. É a primeira vez que começas este acampamento? É, no ano passado não pude vir. Até como é que isto está a correr? Estás a gostar? Eu adoro noites de terror, jogos noturnos... e fogos. E esta experiência do acampar é novidade para ti? Não, eu já fui muitas vezes acampar com os meus pais, ainda este ano fui. E então já fizeste aqui muitas amizades? Muitas mesmo, muitas. O que é que vocês aqui aprendem? É muitos jogos, muita brincadeira, mas depois também há mensagens que vos... Mas Santo Agostinho, Jesus, este ano, por exemplo, é dos Caminhos de Santiago, de Compostela. Temos a aprender... primeiros corros e essas coisas assim. Então, presumo que vais querer voltar para o ano? Sim, claro. Para o ano há mais, mas até lá, a Juventude Agostiniana Portuguesa vai organizar mais atividades e momentos de crescimento para todos os seus membros. Timor recebe a partir de amanhã o encontro de bispos lusófonos. O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa adiantou à Eclésia os principais temas em reflexão neste encontro. O tema central será o desafio das seitas no contexto, no horizonte da nova evangelização. Mais do que considerá-las uma ameaça, será bom ver nelas um desafio. Temos que
partir para a evangelização, as pessoas estarem conscientes das suas decisões livres no campo religioso e terem estruturado a sua fé para saberem defender e não ser levado por uma promessa de uma felicidade utópica. Todos temos que estar de acordo com a liberdade religiosa, mas essa liberdade religiosa também tem que ser defendida, porque muitas vezes há pressões, há venda de facto de ilusões, faltando à verdade. Estes encontros entre os bispos lusófonos acontecem em ambiente de cooperação? Exatamente. Estaremos uma dúzia de pessoas, representando praticamente todos os países de língua portuguesa, desde Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e naturalmente o imenso Brasil e o nosso Portugal. Procura-se estreitar as relações, aproximar contactos para haver depois projetos particulares, como por exemplo o acolhimento de estudantes vindos deste grupo de países, assistência religiosa a imigrantes, enfim, são iniciativas que vão nascendo, às vezes também a cooperação em projetos perante emergências sociais, e assim, estando mais perto, conhecendo-nos mais face a face, vemos que temos uma ponte chamada língua que deve ter trânsito em todas as direções. Depois de algumas semanas de férias, a rubrica sobre a doutrina social da Igreja está de regresso. Hoje o economista Sarsfield Cabral e o padre Hermínio Rico iniciam vários apontamentos da reflexão que se prolongam pelas próximas semanas. O que é a doutrina social da Igreja para os católicos é a questão que iremos analisar neste debate sobre a doutrina social da Igreja, hoje com o padre Hermínio Rico e Francisco Sarsfield Cabral. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa da Igreja Católica. Francisco, música celestial, uma receita político-económica, de facto, o que é a doutrina social da Igreja? Eu acho que, infelizmente, para muitos católicos, pelo menos até há pouco tempo, a doutrina social da Igreja era assim, umas palavras bonitas, as coisas, mas que depois da vida real não era para levar a sério. Nesse aspecto, eu acho que, por exemplo, a ASES, a Associação de Empresários e Gestores Católicos, tem feito uma boa promoção da doutrina social da Igreja no meio empresarial. Mas isso é uma coisa recente, dos últimos anos. E, portanto, há assim uma coisa, parece que o Papa diz frases bonitas, como dizer, é pela paz, toda a gente é pela paz, toda a gente é pelos bons contra os maus, toda a gente é contra o pecado, não é? Outra interpretação que muitas vezes também é errada é achar que a doutrina social da Igreja é ali um receituário de políticas económicas ou de políticas sociais, e não é. É teologia moral. Aliás, o Papa Bento XVI, isso porque já para o João Paulo II tem insistido muito nisso. Isto é teologia moral, quer dizer, não venha provocar a Igreja. Com propostas consequentes para o âmbito da política e da economia. Com sugestões, mas não é para tomar como uma espécie de manifesto de um partido político. Não é um programa. Não é um programa. É outra coisa, é diferente. Mas isso, às vezes, custa a entender. E já poderemos ilustrar melhor o que é de facto a doutrina social da Igreja. Padre Hermínio, daquilo e do contacto que tem com muitos católicos, de facto, este tema está presente? Eu acho que está pouco. Provavelmente estará com alguns mais educados, digamos assim, nestas coisas da vida da Igreja, da fé e da cultura do modo geral. Eu acho que é logo por começar pelo nome, não é? A doutrina social da Igreja, o que indica que é uma doutrina e, portanto, ainda mais doutrina social da Igreja é normalmente entendido como doutrina papal. Não é? São documentos que começaram com Correio Novaro, em 1891, por aí fora, e, portanto, são documentos ao nível global da Igreja, com um nível de abstração e até de sofisticação de linguagem técnica que não é muito acessível ao comum das pessoas. Se no início, por exemplo, Correio Novaro, isso deu origem no movimento operariado católico, deu origem depois a iniciativas muito concretas, e uma ou outra encíclica depois disso tem tido esse impacto. No geral, eu acho que
que é difícil que o comum das pessoas saiba disso. Até temos que ser justos, não é? A maior parte das encíclicas não são fáceis de ler, não são fáceis de perceber à primeira. Diria, no entanto, que estas, se calhar, são as mais fáceis, as sociais. Se calhar sim, apesar de tudo, repare, por exemplo, as encíclicas do Papa Paulo VI, por exemplo, e do Papa João XXIII eram mais fáceis, eram escritas numa linguagem mais fácil. As do Papa João Paulo II, pela sua própria cultura e o seu modo de argumentação, tornaram-se complicadas mais pelo método, um bocadinho repetitivo, às vezes circular. E as encíclicas do Papa Bento XVI são particularmente difíceis porque são de uma profundidade e de um rigor conceptual que não é à primeira que se entende. E eu estou a dizer isto com toda a vontade porque já ouvi um bispo a dizer isto, não é? E realmente eu comecei a ler aquilo à noite e não era fácil de chegar até ao fim. Aquela publicação que o padre Hermínio tem ali na frente, que é um compêndio da doutrina social da Igreja, é um excelente contributo para a divulgação, porque está por temas e por ordem. A pessoa vai sei lá, quer ver salário justo, ou quer ver outra coisa qualquer, a poluição, coisas assim, que foram sendo incorporadas na doutrina social da Igreja, e vem lá e encontra-se muito facilmente. Quanto às encíclicas que falava o Hermínio, eu de facto acho que, por exemplo, a caridade na verdade foi pouco estudada. Aquilo é de facto. Mas isso também já diz muito da natureza do documento. Tem de ser estudada, não é? Tem de ser estudada. Aquilo, para mim, a coisa principal da caridade na verdade é dar uma fundamentação teológica à doutrina social da Igreja. Os fundamentos, portanto, o Papa Bento XVI é um teólogo, é um pensador, mas também tem muita coisa concreta. E eu pensei que os académicos católicos, as universidades católicas, as faculdades, e por aí fora, todo mundo, podiam explorar mais e desenvolver mais o que é que se tira dali, porque aquilo também é riquíssimo. Eu acho que há exemplos de doutrina social da Igreja, não ao nível papal, mas no nível imediatamente inferior, que foram bem-sucedidos. Há um muito bom exemplo nos Estados Unidos, nos anos 80, século passado, em que os bispos escreveram duas famosas cartas, uma sobre a paz e as questões da guerra nuclear e outra sobre as questões da economia, mas escreveram num processo de consulta. Havia uma primeira proposta que era discutida, depois era emendada, depois voltava a ser discutida, e isso teve um impacto muito direto na vida da Igreja. Penso que mesmo algumas das boas cartas ou dos bons documentos de doutrina social da Igreja escritos pela Conferência Episcopal Portuguesa, estou-me a lembrar sobretudo daquela carta, acho que do ano 2000 ou do ano 2001, sobre a Igreja na Sociedade Democrática, que também trata de problemas muito concretos, muito diretos, que as pessoas podem relacionar com o que está ali. É uma boa maneira de se introduzir na doutrina social da Igreja. A doutrina papal, porque é para a Igreja Universal, trata de princípios abstratos, trata das grandes coisas, dificilmente... Tem que falar para todo mundo. Tem que falar para todo mundo, não é? E, portanto, depois tem que falar com cuidado e com rigor e com um tipo de linguagem que não é facilmente acessível. Um outro problema é, nas comunidades, estes problemas serem tratados, serem estudados, comunidades muito próximas, mais de catequese, por exemplo, da liturgia. A catequese, a pregação, o problema está aí, não é? Não podemos exigir que o Papa escreva um documento que seja imediatamente visto como interessante pela pessoa que está na missa do domingo. Agora, há aqui um papel de mediação e o sentido da catequese, da formação de leigos, da própria pregação, não é? Eu não sei quantas vezes das pessoas que vão à missa já ouviram pregar sobre a doutrina social da Igreja. O Padre Hermínio, por certo, já pregou. Às vezes, não muitas vezes. Às vezes toco no assunto, mas também toco indiretamente. E se calhar devia tocar mais diretamente, dizer, olha, saiu este documento, leiam isto, leiam aquilo. Mas depois também é difícil dizer, leiam a caridade na verdade. Meus amigos, não é? Eu costumo dizer, não, comecem pela Popular um Progresso, que é mais simples, e depois vão à outra. Não é fácil. Enquanto jornalista, enquanto comentador, Francisco Sá Filho Cabral, estes temas, a doutrina social da Igreja é um recurso? É um recurso, mas a comunicação social, infelizmente, está mal em todo o mundo. A comunicação social tem uma crise
própria, e depois há a crise que vivemos em Portugal e em outros países europeus e tal. E isso significa que os jornalistas têm menos tempo, e, portanto, despacham a coisa muito rapidamente. Há um documento que vem do Vaticano, ou do Terceiro Vaticano, ou da Conferência Episcopal. As pessoas pegam ali, sobretudo se houver alguma coisa que possa dar escândalo, ou se possa dar assim, uma certa controvérsia, pegam naquilo e pronto, e arrumam. E, portanto, aí a Agência Eclésia tem um papel importante para travar. E acho que, aliás, a Agência Eclésia foi das boas invenções. Não foi da doutrina social da Igreja. Não, mas ajuda muito, porque... E neste espaço, neste programa de televisão também, onde queremos, de facto, sublinhar estes temas, não através da pregação, mas... Que é uma ajuda, porque, de facto, os jornalistas dos meios, digamos, habituais de comunicação, hoje em dia... estão muito limitados no seu tempo e não podem aprofundar coisa nenhuma. É muito difícil. Ou a pessoa tem conhecimentos já de si, ou então... Eu acho que para o comum dos cristãos, o grande desafio é fazer esta ligação entre o que diz a doutrina social da Igreja e o que diz o Evangelho e a prática eclesial. E esta ligação é que ainda está muito por fazer. Acho que num outro destes apontamentos falaremos disso. Falaremos disso, por certo, porque de facto, e o nosso tempo aqui no caso, somos como toda a comunicação social, temos também limites de tempo, mas Francisco Sá Cabral e Padre Hermínio, voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias para continuar a apresentar nesta rubrica semanal aqui no programa Eclésia temas da doutrina social da Igreja. Foi este o Eclésia de hoje. Regressamos amanhã. Até lá, acompanhe-nos em agência.eclésia.pt, o portal multimédia da Igreja Católica na internet. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.